Se você já cultiva bonsai, provavelmente você já tentou melhorar a ramificação e o resultado não ficou como você esperava. Muitos praticantes cometem um erro muito comum ao tentar ramificar o bonsai. Isso pode atrasar anos no desenvolvimento da árvore. Hoje eu vou te mostrar o segredo da ramificação perfeita no Buxus Highland. Olá, eu sou o Liverson do canal Aroeira Bonsai e aqui eu compartilho técnicas, experiências no cultivo de bonsai. No vídeo de hoje vamos falar sobre ramificação, que é uma das etapas mais importantes da construção de um bonsai. Porém, antes de começar o procedimento da poda de ramificação em si, para facilitar o trabalho e deixar mais harmônico no final, algumas etapas devem ser feitas antes. A limpeza é uma parte muito importante nessa hora. Fatores como limpar substrato, limpar ervas daninhas, tirar o musgo do tronco, retirar arames antigos, limpar galhos secos irão proporcionar maior clareza no trabalho final. Feita essa limpeza inicial, aí sim partimos para o procedimento em si. Sabemos que aspectos como tronco e nebares são muito importantes, mas um bonsai de qualidade também deve possuir algo mais, algo artístico, porque uma copa bem estruturada causa um impacto visual muito importante. Para que essa formação dessa copa bem estruturada aconteça, um dos elementos que mais valoriza a árvore é a ramificação bem construída. Ela cria profundidade, densidade e naturalidade da copa. Quanto mais refinada for a ramificação, mais maduro e natural o bonsai parece. E o Buxus Highland é uma espécie excelente para trabalhar esse refinamento. Mas antes de falar sobre a poda, vamos falar sobre alguns erros muito comuns. Um erro muito comum é simplesmente deixar o ramo crescer livremente e depois cortar tudo de uma vez. Isso é bom se você quer deixar um galho de sacrifício ou alguma coisa, mas quando se está construindo já a estrutura, o ideal é conseguir um refinamento durante o processo de formação, porque o crescimento livre gera ramos muito longos com crescimento desordenado, pouca divisão de galhos e ramificação pobre somente na ponta dos galhos. Há outros erros que são bastante comuns, como fazer podas sem observar a direção da brotação, ou cortar sem observar a proporção de redução do galho entre uma bifurcação e outra. Isso mostra que a ramificação precisa ser planejada para que a árvore fique bem estruturada. Só podar não resolve o problema. O segredo da ramificação está em estimular subdivisões constantes do ramo. Em vez de você deixar o ramo crescer demais, crescer livremente, o ideal é deixar o ramo crescer um pouco, fazer uma poda estratégica e estimular duas novas brotações. Esse processo é comumente chamado de cresce-corta ou cresce-poda. Ele é muito comum no bonsai. A cada ciclo de crescimento e poda, a árvore vai criando mais subdivisões e com isso você vai estruturando a ramificação da planta. Aqui nessa árvore podemos ver um exemplo bastante interessante. Essa planta já passou por algumas podas anteriores e começou a desenvolver novas subdivisões nos galhos, ou seja, o galho está ramificando. Observe que a cada nova poda eu estou conseguindo gerar novos caminhos de crescimento. É nessa fase em que a copa vai ficando mais densa e a árvore vai ganhando o formato desejado. Com o tempo, isso cria uma estrutura muito mais rica e natural. No Buxus Highland, essa técnica funciona muito bem, porque a espécie responde rapidamente a podas, ela tem um vigor extraordinário para brotações e, em condições ideais, ela vai se desenvolver muito bem. Eu tenho aqui algumas dicas que eu considero muito importantes para que você consiga melhorar a ramificação da sua planta. É claro que deve se observar
as particularidades de cada espécie e sempre observar como está o vigor de cada planta a ser trabalhada, de cada bonsai no caso. A primeira dica é não deixe os ramos crescerem demais antes de podar. Não deixe os ramos alugar demais, com isso você vai criar ramificações muito grossas e vai ser difícil retornar a brotação em algumas espécies. O Buxus jarlandia até que não, que ele brota bem. Uma segunda dica é observe sempre a direção das brotações antes de realizar a poda. Verifique quais são as gemas mais estratégicas para cada projeto. A terceira dica é trabalhe a ramificação gradualmente e dê tempo para a planta se recuperar após o procedimento. O refinamento de um bonsai não acontece em poucos meses. É um processo que leva anos. Tenha um pouco de paciência. Lembrando que é natural que nas primeiras podas a planta fique um pouco feia, vazia, com a copa bem rala, pois você está retirando uma quantidade considerável de folhas. Mas quando essa técnica é aplicada ao longo do tempo, o resultado é uma copa muito mais densa e natural, com uma estrutura realmente incrível. Esse refinamento é o que transforma uma árvore comum em um bonsai realmente interessante. E, por uma questão de segurança mesmo, eu sempre costumo fazer a poda dos galhos, sempre deixando pelo menos um par de folhas em cada galho, pois é esse local onde está posicionada as gemas de brotação, e é quase certo que dali irá sair uma nova brotação. Se você gostou deste conteúdo e quer aprender mais sobre bonsai, considere se inscrever no canal Aroeira Bonsai. Aqui eu compartilho técnicas, experiências e aprendizados no cultivo de bonsai. Se você tiver alguma dúvida sobre ramificação, deixe aqui nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.